Fim de semana de clássico, nação, e vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o nosso Mengão, em preparação pro Flamengo para a partida contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Mas eu gostaria que você já escrevesse nos comentários seu palpite, hein, para a partida de amanhã. E também, meus amigos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vamos analisar aqui a imprensa falando sobre essa partida, porque não sei se você se lembra, o Felipe Luiz, se eu não me engano, tem 20 partidas como técnico do Flamengo e a única derrota que ele teve foi justamente contra o Fluminense. É revanche amanhã, hein? Vamos juntos aqui analisar. Deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, jogo aberto, ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Dos clássicos, tem um encontro entre Fluminense e Flamengo no Maracanã amanhã. O Flu precisa muito dessa vitória. O Flamengo é um pouquinho mais tranquilo. A expectativa é de Maracanã lotado para o segundo clássico disputado no Rio de Janeiro em 2025. Fluminense e Flamengo entram em campo neste sábado, às 4h30 da tarde, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. As duas equipes vivem momentos distintos na temporada, mas chegam para a partida depois de vencerem na última rodada. O tricolor ganhou do Vasco por 2-1. Já o rubro-negro goleou a Portuguesa por 5-0, com um time considerado alternativo. Pelo lado do Fluminense, a dúvida fica por conta do lateral direito Samuel Xavier, que foi poupado contra o Vasco por conta de dores na coxa esquerda. Além disso, o técnico Mano Menezes segue sem poder contar com Renato Augusto, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo, e Ganso, com quadro de miocardite. A tendência é que Mano escale a mesma equipe que venceu o Vasco. E a gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje, né? Então você vê que essa é a realidade, mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas, exige ambição para jogar quando se tem a bola, se tem capacidade para atacar. A boa notícia para a torcida tricolor é que Germancano renovou o contrato até o fim de 2026. Antes, o vínculo dele com o Fluminense ia até o final deste ano. Ídolo do clube, Cano conquistou uma Libertadores, uma Recopa e o bicampeonato do Carioca e da Taça Guanabara. Já o treinador Felipe Luiz deve mandar a campo os titulares que foram poupados contra a Portuguesa. O Flamengo encerra a preparação para o clássico nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. O lateral direito Varela também retorna ao Rio de Janeiro na tarde desta sexta, após ter sido liberado para o velório da mãe no Uruguai. Ele será reavaliado para o duelo de amanhã. O Fluminense foi a única equipe que conseguiu derrotar Felipe Luiz à frente do Flamengo. O tricolor venceu por 2-0 em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas isso não preocupa o treinador rubro-negro. Quero ganhar. Não vou entrar nem para empatar, nem para perder nenhum jogo nunca. Os jogadores que eu vou colocar no campo vão ser os que eu acredito que vão ser os melhores para vencer o jogo. E se eu não acredito que eles são os melhores, não vão ser eles que vão começar. Na tabela, o Fluminense é o 8º colocado com 10 pontos somados, a 2 do G4, zona de classificação para as semifinais do estadual. Já o Flamengo é o vice-líder com 13 pontos. Os dois, São Paulo 1. Ele vai ter já um clássico contra o São Paulo em breve. E possivelmente, se avançar também, né, na reta final do Campeonato Paulista, pode de repente até reencontrar o Corinthians. A gente falou sobre Palmeiras e Corinthians, mas o final de semana tem muito, tá? Então a gente vai pro Rio de Janeiro, começando a nossa sequência maravilhosa de clássicos. Olá. O chururu do final de semana, Chururu certo? de Noronha. Esse mesmo. Com Fla-Flu pra gente começar, Pedro. E rima, hein? Sururu, Fla-Flu. Tudo bem? Um beijo aí, Mari, novamente. Abraço, Bruno, Mar, Jailson, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, vamos ter aí esse confronto no fim de semana, né? Amanhã, 16h30, aqui mesmo no Maracanã. É um confronto que sempre abala bastante, né? Chama muita atenção, Fla-Flu. É realmente um clássico que impacta muita gente. Vai ser o primeiro clássico do Flamengo no Campeonato Carioca. O Fluminense já enfrentou os outros adversários, agora pega o Flamengo e vem embalado aí depois de uma vitória de virada
sobre o Vasco na última quarta-feira lá em Brasília. Precisava demais da vitória e conseguiu, porque chegou aos 10 pontos, está ali na 8ª posição, mas ainda vai brigar para se classificar entre os 4 primeiros e avançar às semifinais da competição. O Fluminense conta muito, que é o mandante da partida, o Fluminense, né? Conta muito com o Cano, que vive uma excelente fase, renovou até o contrato, agora vai até o fim de 2026. Ano passado foi muito mal, teve dificuldades ali na parte física, 7 gols apenas, e agora só em 2025 já fez 4 em 5 jogos. E a vítima preferida dele com a camisa tricolor é o Flamengo, 7 gols, então conta muito com o Cano. O volante Hércules até concedeu uma entrevista coletiva hoje pela manhã no CT do Fluminense, mas de acordo com a assessoria pediu para não falar, porque está muito concentrado para esse jogo de amanhã, esse clássico, então dá a dimensão dessa partida, essa importância. Do lado do Flamengo, o Flamengo também vem muito embalado, campeão da Supercopa, 5-0 sobre a Portuguesa com um time alternativo, reserva durante a semana, tem 13 pontos, segundo lugar aqui na Taça Guanabara, então o Flamengo também vem muito empolgado para esse Fla-Flu. Não vai ter o De La Cruz, controle de carga, então Everton Araújo, Alan, quem sabe o que vai fazer o Felipe Luiz ali no meio de campo. Ele costuma manter muito segredo ali das suas ações para essa partida, mas o Flamengo de fato está muito empolgado, porque é o único time que venceu o Felipe Luiz no comando profissional em 20 partidas, foi o Fluminense no ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Para encerrar, Mari, Bruno, amanhã vão se completar 6 anos da tragédia no Ninho do Urubu. O Flamengo prepara aí uma homenagem no Maracanã, no pet da camisa ali, na camisa vai ter um pet de nossos 10 em relação aos 10 garotos que morreram na tragédia do Ninho do Urubu. Pela manhã, no Ninho do Urubu, vai ter um culto ecumênico ali com as famílias, a diretoria vai ser fechado, mas em celebração os garotos, a memória dos garotos, há uma capela lá, em homenagem aos garotos, as famílias que quando completou 1 ano não puderam entrar no Ninho do Urubu. Houve toda essa polêmica, mas amanhã eles vão entrar e vão celebrar aí a memória desses garotos, os nossos 10, como chama o Flamengo, e vai ter uma homenagem no telão também do Maracanã. Vamos deixar sem resposta. Isso quer dizer que vai ganhar? Não, muitas vezes o favorito perde, mas que é favorito é. Favorito é 5 vitórias seguidas o Flamengo agora, viu, Eugênio Leal? O Flamengo é favorito, indiscutivelmente, mostrou contra o Botafogo que está na ponta dos cascos, porque o Flamengo fez uma preparação para o jogo com o Botafogo, da Supercopa. A pré-temporada do Flamengo tinha ali Botafogo, da Supercopa. A pré-temporada do Flamengo tinha ali um objetivo, tinha uma meta, que era chegar bem naquele jogo. E então ele mostrou que chegou bem, poupou titulares, né, jogou com o time reserva contra a Portuguesa e ainda assim goleou, que significa que os reservas que estavam na pré-temporada lá também estão trabalhados no mesmo nível dos titulares, e chega para enfrentar um Fluminense que está no processo contrário. O Fluminense ainda não está bem. Venceu o clássico com o Vasco, está bem. Venceu o clássico com o Vasco, é verdade. Mostrou ali uma certa melhora, mas ainda não está no nível, e nem sei se vai chegar ao nível do Flamengo, a gente não sabe, talvez até ultrapasse em algum momento, mas não está no nível de desempenho que o Flamengo mostrou. Então, o Flamengo é favorito para o jogo. Ganhar o jogo que vai dizer, né, o campo que vai dizer quando a bola rolar, mas imagino que esteja, além de ter um elenco melhor, esteja hoje mais preparado, mais pronto, física, tática e tecnicamente. Por falar em elenco, entre esses reservas, que você falou que golearam a Portuguesa, ou entre aspas reservas, tinha Danilo, tinha Arrascaeta, tinha quem mais? Cebolinha, não tinha? Principalmente Danilo e Arrascaeta. Porque os titulares, teoricamente, né? O elenco do Flamengo é muito forte, mas eu estou colocando, os titulares foram os que jogaram contra o Botafogo. Sim, você tem razão. E nesse jogo agora, nenhum deles começou contra a Portuguesa. Então você vê certinho uma ideia de jogo muito semelhante, mas com outros jogadores. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. E aí, qual é o seu palpite para essa partida entre Flamengo e Fluminense, o clássico do Campeonato Carioca? Eu falei no início do vídeo para vocês o seguinte, que o técnico Felipe Luiz tem 75%
de aproveitamento. Das 20 partidas que dirigiu o Flamengo, só perdeu uma. E essa partida que perdeu foi justamente para o Fluminense. Inclusive no ano passado, né, era a partida que podemos dizer assim que definiria se o Flamengo continuaria na briga pelo título ou não, e o Flamengo acabou perdendo aquela partida. Bom, olhando agora o retrospecto de agora, eu falo para você que o Flamengo chega muito forte para essa partida, por isso o meu palpite para essa partida vai ser Flamengo 3, Fluminense 0. Flamengo 3, Fluminense 0. Eu acho que o Flamengo vai pra cima. A gente viu aí o técnico Felipe Luiz falando que ele não vai entrar na partida pra perder, pra empatar. Não, ele quer ganhar a partida. Ele vai colocar os melhores que ele tem em campo e ele vai buscar a vitória. Então eu acho que nesse momento o Flamengo está muito forte, está à frente do Fluminense. O time está encaixado. Eu acho que o Flamengo vai buscar essa vitória. E o Mengão vence. 3-0 Mengão. E aí? Qual é o seu palpite? Coloca aí nos comentários. Deixe a sua opinião e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, nós vamos trazendo pra gente analisar juntos aqui no nosso canal, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.